Nós seguimos em Brasília para falar de mais um embate, que agora é o embate da vez entre Congresso Nacional e o governo. Após sancionar o orçamento para esse ano, com vetos às emendas de comissão, Lula fez um afago ao Congresso Nacional. O presidente se comprometeu a explicar o motivo dos vetos para os parlamentares. O André Anelli tem para a gente todos os detalhes agora. O primeiro afago do presidente Lula depois da sanção da lei orçamentária anual foi a manutenção do chamado fundão, o fundo eleitoral, para financiamento de campanhas em 4,9 bilhões de reais. O valor é equivalente ao da eleição presidencial do ano passado e 96% maior do que o de 2020, quando ocorreu a última disputa para prefeitos e vereadores. O presidente Lula fez um novo aceno ao Congresso, também em relação à lei orçamentária anual. Ele se colocou à disposição dos deputados e senadores para explicar o veto de 5,6 bilhões de reais no repasse de emendas parlamentares de comissão, as chamadas RP8. Eu negocio com o Congresso sempre. Ontem eu tive que vetar o orçamento, vetei 5 bilhões e 600 milhões de reais, sabe? E tenho o maior prazer de juntar lideranças, conversar com a liderança, de explicar por que foi vetado. Na última segunda-feira, logo depois do veto, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, já havia justificado que a redução do repasse de emendas de comissão foi provocado pela queda no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Esse índice mede a inflação, que foi menor e, consequentemente, impactou de forma negativa o volume previsto na arrecadação federal. E ainda sobre o orçamento anual, o presidente Lula fez críticas ao antecessor Jair Bolsonaro, que, segundo ele, delegava aos congressistas a definição do emprego do dinheiro público no país. Na questão das emendas, é importante a gente lembrar, Mário, que o ex-presidente não tinha governança desse país. Eu vou repetir, ele não tinha governança desse país, Mário. Ele não tinha. Quem governava era o Congresso Nacional, quem indicava a agência era o Senado, ou seja, ele não tinha. Ele não tinha sequer capacidade de discutir o orçamento. Porque não queria ou porque não fazia parte da lógica dele. O que ele queria era que os deputados fizessem o que quisessem. E nós resolvemos estabelecer uma relação democrática com o Congresso Nacional. O governo federal tem acompanhado de perto a repercussão do veto de 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de comissão. Para que a medida não seja derrubada em sessão conjunta no Congresso, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, prometeu apresentar uma solução para o corte orçamentário antes da primeira sessão do Congresso, logo depois de encerrado o atual recesso parlamentar. Para o deputado Joaquim Passarinho, do PL, apesar da tentativa do Planalto de amenizar o mal-estar, o governo não terá vida fácil no Congresso. Ele cita também o exemplo da reoneração da folha de pagamento, que não deverá prosperar. Durante 10 meses, foi discutido dentro do Congresso Nacional esse assunto. Foi votado, o governo veta, o Congresso derruba o veto com ampla, grandiosa maioria. E o governo, uma semana depois, vai e faz uma medida provisória contrapondo o Congresso. Agora o Congresso faz um entendimento na sua LDO e no seu orçamento. Isso foi aprovado por quase unanimidade na comissão de orçamento, onde a base do governo tem maioria. Se aprova isso, faz emenda de comissão e o presidente vai e veta o que foi acordado pela sua base no Congresso Nacional. Então, não há uma discussão de oposição contra o governo. Há um problema de entendimento do governo com a sua própria base no Congresso Nacional. O Congresso volta do recesso no dia 1º de fevereiro com quase 30 vetos presidenciais ainda aguardando análise.